Olá, estudantes dos nonos anos, tudo bem? Aqui é a professora Janaína e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre a arte grega. Bom, para a gente começar aí dando continuidade aos nossos estudos, né? Na aula passada a gente falou sobre a arte egípcia e nessa aula a gente vai falar sobre a arte grega. Para falar da arte grega, que é mais uma civilização antiga que vai ser estudada por nós aqui, a gente precisa falar de alguns conceitos que são importantes para o estudo da arte, né? Mas antes de a gente entrar nesse conceito, vamos tentar entender por que é que a arte grega ela é vista como uma arte notável, né? Por que ela é considerada pela grande maioria das pessoas, né, como uma das maiores representações artísticas de todos os tempos, né? Porque ela foi ali a padronização da estética do belo dentro da arte, né? E nesse sentido, então, a gente precisa compreender que os gregos eles criaram diversas formas de arte, de manifestações artísticas, ressaltando que eles trouxeram para nós esse conceito de arte clássica, né, que foi criado por eles e mais tarde foi adotado aí pelos romanos, né? Muitas obras de arte grega, gente, se perderam no tempo devido a terremotos, demolições, guerras, saques, né? Mas, contudo, nós temos vários fragmentos dessas obras, né, que variam aí de belíssimos templos arquitetônicos, esculturas, vasos de cerâmica, alguns ornatos, né, colunas e até moedas, né, e outras artes menores aí que a gente vai chamar. Bom, a questão que a gente precisa ressaltar aqui mais importante é que a característica constante na arte grega, que a gente vai encontrar na arte grega, é a busca contínua pela proporção, pela harmonia, pela simetria, né, entre as partes e principalmente, gente, a busca pelo belo, pela beleza. Bom, antes da gente dar continuidade, né, eu faço a seguinte pergunta para vocês, né? O que é belo? Né? Às vezes o que está dentro de um conceito da beleza para uma pessoa, né, é diferente do conceito que outra pessoa tem. Por que isso acontece? Porque os nossos olhos, né, eles enxergam a beleza de acordo com as nossas vivências, com as nossas experiências, com a nossa bagagem cultural, né? E bom, então, mas por que é que então a gente está discutindo beleza aqui, professora Janaína? Porque os gregos estabeleceram um padrão para essa beleza, né? E é sobre esse padrão que nós vamos discutir agora. Observem as imagens, né? Ao longo da história da arte, a beleza ela vai sofrendo alterações estéticas, né? A forma da beleza ela é diversa ao longo da história da arte, né? Observem como que esse corpo ele é representado de formas diversas, né? Ao longo da história da arte, né? Essas ações se devem a contextos, né, históricos, sociais, políticos, econômicos de uma época, né, que vão fazendo essas alterações, né, essas mudanças de padrões estéticos. Mas aqui a gente vai discutir, então, qual foi o legado deixado pelos gregos com relação ao padrão de beleza, né, nas obras de arte por eles criadas. A gente vai ficar aí com o pensamento de Leonardo da Vinci para começar. Tudo que é belo morre no homem, mas não na arte, né? Então, a arte ela foi feita para eternizar, para durar, né? E ela dura em sua beleza estética, em sua perfeição, segundo Da Vinci, né? Nesse então, a gente vai dar seguimento, pessoal, falando um pouquinho da arquitetura. Esse texto, como um texto um pouco extenso, mas o que eu queria ressaltar aqui para vocês? O templo grego, né? Para que esses templos gregos foram criados, né? Eles são um espaço erguido para os deuses da Grécia Antiga. É muito importante a gente relembrar que os gregos eram politeístas, assim como os egípcios, acreditavam em vários deuses. E imaginem que eles queriam, então, adorar esses deuses, né? Um templo de adoração para esses deuses. Então, os templos foram construídos, né? Esses monumentos, templos, e aí a gente sabe que os gregos também foram os criadores do teatro, né? Construíram casas, estádios, mas aqui a gente vai dar o nosso enfoque maior para a construção arquitetônica dos templos. Como os gregos buscavam a perfeição a trabalhar as suas obras de arte, né, essa perfeição também vai ser
atingida, né? Eles vão buscar por ela na arquitetura também. Então, por isso que a gente vai observar aí a questão da simetria também, da harmonia, da proporção dentro das construções arquitetônicas gregas, né? Os primeiros e mais antigos templos, pessoal, eles serviam aí para abrigar as esculturas desses deuses, né? E não para acomodar os fiéis, porque quando a gente fala de templo, né, a gente imagina logo uma igreja, né? Imagina um espaço de uma igreja, a gente imagina que é um espaço para acomodar o fiel, né? Os fiéis em oração, mas não. Para os gregos, os templos eram erguidos em adoração aos deuses, então essas esculturas ficavam lá, né, como um templo sagrado mesmo. As cerimônias religiosas eram praticadas ao ar livre nessa época, né? Um dos mais famosos templos gregos, pessoal, foi o Partenon, que foi projetado pelo escultor Fídias, tá? E foi construído entre 448 e 432 a.C. Ele foi todo feito em mármore, né, originalmente, possuía 69,54 metros de comprimento por 30,87 metros de largura, né? E as colunas do Partenon, elas são com alturas superiores a 10 metros, então é um templo monumental. No decorrer aí da história, gente, o Partenon já foi de tudo. Já foi templo pagão, cristão, muçulmano, né? Já foi detonado por explosivos que estavam guardados lá dentro, e quando eles bombardearam, causou um grande estrago. O que a gente tem hoje é apenas 18% do que o Partenon já foi uma vez na história. Mas esses 18% do Partenon, pessoal, é uma grande construção, é um grande legado para a história da arquitetura. Bom, antes da gente mostrar a imagem do Partenon ao final, eu queria falar para vocês sobre os 3 tipos de colunas que eram utilizadas nas estruturas arquitetônicas construídas pelos gregos, tá? Os gregos e os romanos, eles têm uma arte muito similar, muito parecida. Os romanos adotaram praticamente todos os elementos artísticos dos gregos. A diferença é que, com relação à arquitetura, os gregos trazem a referência das colunas, enquanto os romanos trazem a referência dos arcos. Mas a gente vai falar dos romanos depois. Aqui a gente tem a coluna dórica. É dividido em 3 ordens, né? Faz menção aos povos, né, que criaram esses elementos arquitetônicos. Aqui a ordem dórica faz menção ao povo dórico, né, que é exatamente a mais antiga. O capitel dela é caracterizado, gente, por ser sóbrio, geométrico, né, e com abordagens geométricas essenciais. Ele é muito simples, sóbrio, maciço, né, e o que a gente vai perceber aqui, que já a jônica passa por uma transformação onde o capitel começa a ser um pouco mais trabalhado e elegante, com essas volutas, né, em forminha de espiral. É o mais clássico de todos eles, né? Assim, que a gente vê nas representações dos filmes, né? E embora seja mais comum encontrar a ordem, vou voltar o slide aqui, não tem como a gente voltar, mas é muito mais comum a gente encontrar a ordem dórica do que a jônica, tá? E a gente tem também as colunas coríntias, que é da ordem coríntia, que tinha um capitel. O que é o capitel? O capitel é essa parte de cima da coluna, né, que sustenta mesmo o teto. Bom, então esse capitel tinha elementos decorativos mais de grandiosidade, de grandes detalhes, né? Era inspirado aí na sinuosidade das folhas de acanto, né, que eram inclusive as folhas que eram similadas nas joias que eles usavam, né, nos cabelos, né, nas coroas que eles usavam, que era uma vegetação muito comum da Grécia Antiga, que é uma planta, né, uma folha que crescia espontaneamente no território grego. Bom, podemos afirmar que foi uma mistura aí da arte dórica com a arte jônica, né? Então é como se fosse uma mistura. Pessoal, o que era a Acrópole, né? A Acrópole era a parte mais alta e fortificada das cidades-estados. Então, era onde se concentrava o Partenon, que era o templo, né, formado aí pelas elegantes colunas do estilo dórico, né, que era caracterizado também pelas cariátides. O que eram as cariátides? Eram 6 figuras femininas que sustentavam as colunas, né? Bom, e no Erechthon, que se faziam os cultos destinados aos deuses Atena e Poseidon.
Poseidon. Bom, as colunas do santuário, elas eram dóricas e possuíam 7 metros de altura, dando àquele local um espaço leve e elegante. Então, a coluna, ela eleva a construção arquitetônica, dando essa leveza e essa elegância para o espaço. Tá? A Acrópole era esse ponto mais elevado, rodeada por muros fortificados e servia como um abrigo à população em caso de perigo ali na Grécia Antiga. Bem, esse aqui é o Partenon, né? A gente tem aí essa exuberância das colunas, né? E a gente está aí observando apenas 18% do que restou, né? Da história dessa construção. Um templo dórico grego dedicado à deusa Atena, a Virgem, né? A Atena, deusa da guerra também. Foi um dos mais famosos templos gregos construídos na Acrópole de Atenas por ordem de Péricles, que ordenou a construção dele. Bom, pessoal, nessa aula a gente vai se ater apenas à parte arquitetônica, tá? Mas eu vou deixar aí para vocês uma atividade como uma provocação mesmo, né? A atividade é a seguinte: os padrões de beleza, eles são uma regra ou uma exceção na nossa sociedade contemporânea, na nossa atualidade? Como assim, professora? Vocês acham que... Essa pergunta vocês acham que nos dias de hoje, né, a beleza, ela é a beleza padrão, né, aquela ideia de uma beleza igual, né, ela é quase que uma regra imposta pela sociedade ou ela é uma exceção? Né? Escrevam para mim sobre isso, justifique a sua resposta, se ela é regra, se ela é exceção, justifique e envie a sua atividade para mim pelo nosso Google Classroom. Bom, é isso, muita saudade de todos vocês, mas eu queria enviar aqui meu pensamento positivo e meu carinho por todos. Um grande abraço, beijo carinhoso e até a próxima.